Bom dia, pessoal. Esse é o meu primeiro vídeo do canal da Adri. É um destravar, né? Um destravar digital. O que eu quero contar para vocês aqui? Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a verdade do método IP, né? Eu já fiz o método IP, se eu não me engano, o 106 ou 107, não, 107. Foi em dezembro do ano passado e foi uma experiência surreal, mas o que aconteceu um pouquinho antes do IP, uma semana antes, foi mais surreal ainda. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho disso. Eu conheci o Pablo através de um vídeo da internet e nesse vídeo ele falava: "O diabo te ama". E eu pensava assim: "Meu Deus, que cara louco falar isso, né? Mas eu vou ouvir". E quando eu ouvi, eu disse: "Meu Deus, o que é isso, né? Preciso conhecer essa pessoa". E fui ver outros vídeos dele, enfim, e fui atrás desse curso, né, o método IP. E realmente eu na época vivia por condição, né? Eu achava assim, meu Deus, é caro, né? Mas mesmo assim eu disse, vou dar um jeito de fazer. Quando eu tava dando um jeito de fazer, eu um dia saí da minha empresa, que eu estou empresária, né, no momento, e saindo da minha empresa, numa avenida onde tem vários comércios, eu escutei a voz do Espírito Santo me dizendo algo assim: faz uma túnica de José pro Marçal, esse cara que você vai conhecer. E eu pensei comigo, só pode ser coisa da tua cabeça. Só que aquilo não saía da minha cabeça, né? E eu dizia pra mim mesmo, meu cérebro falava, mas deixa de ser ridícula. Vai fazer uma túnica pra um cara que tu nem conhece. O que ele vai fazer com uma túnica? Ele mora em São Paulo, tu mora no Rio Grande do Sul, né? Aqui é frio, lá é calor, enfim, sei lá. E eu pensando isso é uma coisa que acontece muito rápido, tá, pessoal? Tipo assim, o Espírito Santo fala contigo e tu não entende muito bem, né? Tu fica assim, ó, será que isso é real? Será que não é? Só que é uma coisa que se tu não faz, te incomoda. E quando tu vê, tu já tá fazendo. E quando eu vi, eu já estava dentro de uma loja de tecido, comprando tecido e comprando as fitas coloridas, porque a túnica de José, ela tem uma cor vermelha, né, uma cor forte, ela tem as 7 cores do arco-íris que representam a aliança, né, que Deus fez, né, com o pai de José. E aí o que aconteceu? Eu comprei as fitinhas, comprei o tecido, e quando eu vi, eu estava na avenida com uma sacola com tecido e as fitas e pensando assim, ó, deixa de ser ridículo, o que tu vai fazer com isso? Tu nem sabe costurar. Só que o que acontece? Nesse mesmo momento, além disso tudo, né, dessa loucura toda, veio assim para mim, vai na costureira Renata. Gente, costureira Renata é uma pessoa que eu não via há mais de 15 anos. Era uma costureira que levava minhas roupas para ela costurar quando eu tinha, acho que uns 18 anos e eu tô com 46, né? Então eu disse, mas o que eu vou fazer lá na Renata? Será que ela ainda mora no mesmo lugar? E isso eram umas 10 quadras dali da loja. Mas aquilo começou a me incomodar. Vai lá e dá pra ela fazer. Eu disse, mas tem uma costureira aqui do lado, perto. Mas aquilo me dizia, vai lá na costureira e manda ela fazer, na Renata. Muito bem, chegando lá na Renata, eu expliquei pra ela a situação. Eu disse pra ela assim, é meio ridículo isso, mas eu quero que tu faça essa túnica, assim. Contei a história de José pra ela, né? E ela disse, ah, sim, Adriana, eu sei. Ela não é cristã, né? Ela é cristã, mas ela é da católica, né? E eu sou da evangélica, enfim. Aí eu conversando com ela, de novo, uma voz na minha cabeça, no meu coração, algo queimava dentro de mim, dizendo, fala pra ela isso. E eu falei pra essa pessoa, né, que eu não vou dizer agora o que eu falei, mas eu falei um recado pra ela, e ela chorou muito, enfim, me abraçou, e, e aquilo foi uma coisa, assim, muito, como é que eu vou dizer assim, ó, muito forte pra mim, porque até então eu sou cristã há pouco tempo faz o quê? Uns 2 anos, eu acredito, né? Cristã que eu digo, eu me batizei, né? Porque eu sempre fui cristã, eu sempre acreditei em Cristo, né? Só que quando eu nasci, meus pais me batizaram na católica, e faz uns 2 anos que eu me batizei, né?
desci as águas. Conheci, né, a verdadeira identidade de Jesus e conheci a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, enfim. E aquilo tudo era muito novo para mim, né? Eu vi as pessoas falar sobre o Espírito Santo na igreja, né? Enfim, e eu dizia, meu Deus, será que isso é assim mesmo? Será que isso é real? E eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo. E isso para mim foi uma novidade e uma coisa muito forte, né? Que eu nunca imaginei sentir. E então, quando eu vi, eu estava com aquelas túnicas prontas, porque, pasme, né, gente? Era para mim fazer 3 para os filhos dele e uma para ele. E eu realmente fiz. Só que eu fiz 3 só, uma cor, e a dele tinha as 7 cores. Aí eu orei muito, né, para Deus. Quando eu cheguei na minha casa, eu orei e disse assim: Deus, me mostra se isso é real, me mostra que eu não tô fazendo uma coisa que não tem nada a ver, porque eu não conheço essa pessoa não me conhece. Como que eu vou chegar lá e vou entregar isso e vou dizer para ele: olha, eu ouvi do Espírito Santo que eu tinha que te entregar isso? É bem ridículo, né? Aí eu orei muito e quando eu estava orando, eu ouvi de novo essa voz, assim, e disse assim, não, tu não vai entregar para os filhos dele, porque ele vai mandar fazer para os filhos dele, tu vai entregar somente para ele, essa túnica. Muito bem, aí eu botei numa caixinha pequenininha, dobrei, porque assim, né, túnica de José é uma túnica grande, só que aqui no sul a gente confunde um pouco as coisas, a gente pensa assim, túnica pode ser uma manta, tipo que nem essa aqui, porque foi o que eu fiz, na verdade, eu fiz uma manta, na verdade, eu fiz uma túnica, eu fiz uma manta vermelha, né, que representava a túnica, né, e eu coloquei no bilhetinho ali, né, olha, esse é um presente de Deus que eu ouvi, que Deus pediu para mim fazer isso, eu fui obediente e tô pedindo eu tô fazendo isso para te entregar, né? Pedindo não, tô pedindo, orando a Deus para que isso seja real. E o que aconteceu? Eu cheguei lá no IP, nossa, foi muito louco eu ir para lá, né? Deu tudo certo, eu consegui comprar as passagens, eu consegui fazer a negociação, enfim. Chegando lá, a gente tem algumas dinâmicas que a gente faz. Eu super travada, né, gente? Super bloqueada, vários bloqueios. E teve uma dinâmica lá que eu realmente me desbloqueei, acredito eu, porque eu não tinha entregado ainda essa caixinha com a túnica para ele. E no primeiro dia, no final do primeiro dia, depois de uma dinâmica que eu acredito tenha me destravado, porque eu fiquei assim, ó, vai lá agora e faz isso. E aí eu tirei da minha mochila e entreguei para ele. Só que eu só falei assim, ó, Deus pediu para mim te entregar. E eu não falei mais nada. Tá, passou. No outro dia, eu tava aliviada, porque eu disse assim, ó, eu fiz o que Deus pediu. Porque eu fui obediente, né? Eu acredito muito nisso, que se Deus pede para mim fazer alguma coisa que eu escuto que é meio absurda, eu procuro fazer. E realmente isso foi uma coisa bem inusitada, né? Então, entreguei para ele. No outro dia, no IP, que é no segundo dia, no IP presencial, ele falou assim: ontem uma pessoa me deu um presente e tocou muito meu coração, porque eu venho orando para Deus para que eu receba essa túnica há muito tempo. Claro que ele falou outros detalhes de quando ele chegou em casa, que ele abriu, que a esposa dele disse: meu Deus, o que é isso? Ele começou a rir demais, porque ele sabia que era a túnica que ele estava pedindo essa resposta para Deus, porque ele é um cara muito conectado com Deus, né? Muito amigo de Deus. Então, isso foi mais um aprendizado que eu tive com ele, né? Que quando a gente é amigo de Deus, Deus manda as respostas pra gente através de pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem imagina que vai conhecer, né? E foi uma experiência muito linda. O que aconteceu? Depois, em outras dinâmicas, eu tive minha primeira decepção com ele. Porque os verdadeiros amigos, eles nos decepcionam. Se eles não nos decepcionarem, a gente não tem amizade verdadeira com eles. Isso é uma outra coisa que eu aprendi com o Marcelo, né? Eu tava no pátio lá, porque 2 pessoas que foram comigo, eles tinham saído antes de mim, e eu fiquei esperando eles. E quando eu vi, eu tava vindo o Marçal.
ele foi pegar alguém, um casal, para ir almoçar na casa dele durante o método IP. E eu olhei para ele assim e me deu um choque, sabe? Aquela coisa assim, ó, meu Deus, é o Marçal. Só que quando eu fui falar com ele, eu travei, eu não conseguia falar. Eu só me lembro assim que eu falei assim, ai, fui eu que dei a túnica, só que eu acho que eu tava tão travada que eu não conseguia falar direito com ele. Aí eu disse assim, eu fiz outras. E ele disse assim, onde é que estão? Eu me lembro disso que ele falou, onde é que estão as outras? E eu falei assim, tá lá na minha casa. E daí, tipo, ele não deu muita bola pra mim. Ele simplesmente pegou depois dele ter falado que ele ficou emocionado, enfim, com um presente e tal, ele simplesmente não deu bola pra mim, porque provavelmente a minha energia tava muito baixa, entende? Ou eu tava, ele não conseguia me olhar nos olhos e eu não conseguia olhar nos olhos dele. Eu não sei por que isso, foi essa sensação que eu tive, sabe? Ele falou comigo rapidamente, eu também falei rapidamente com ele e ele saiu. E aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, ele podia ter me levado pra ir lá na casa dele, né? Já que ele não tava encontrando o casal, né? E daí foi a primeira decepção. Só que assim, né? Aquilo ali foi uma decepção tão rápida que depois, quando voltou a ter a segunda aula do segundo dia, eu já fiquei a mil, porque o que ele tava falando lá no IP, ele tava destravando geral, meu cérebro tava bugando, porque eu não imaginava ouvir as coisas que eu ouvi lá, né? Eu descobri que eu tinha muitos bloqueios, muitos mesmo. Ainda tenho, eu tô me destravando, né? Porque não é uma coisa que acontece assim, hoje eu vou te destravar e amanhã tu vai estar livre para viver a vida leve e solta. Não, né, gente? Eu tenho 46 anos, então tem muitas coisas ainda que estão sendo destravadas. Mas muita coisa eu já destravei, né? Muita coisa mesmo. E é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas a destravar, porque a minha vida mudou totalmente depois do método IP. Eu consegui avançar em várias áreas, eu restaurei meu casamento, né? As minhas filhas, eu tenho uma conexão com elas assim maravilhosa. Então a minha vida se transformou. Então o que que eu quero dizer para vocês? Esse vídeo vai ser assim um pouco curto, né? Eu quero falar mais sobre Jesus, eu quero falar mais sobre transformação de pessoas, porque todas as pessoas podem ser transformadas, né, em Cristo, porque isso é o que a gente precisa. E eu acredito que a maioria das pessoas querem essa transformação, porque isso é um mover, gente, isso é um mover maravilhoso que está acontecendo. Tem muitas coisas ainda que estão acontecendo em relação ao método IP, em relação ao Pablo e a minha pessoa, que eu vou falar em outros vídeos, né? Esse é o primeiro, é o Destrave, e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Todas as sextas-feiras eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais dessa experiência, desse destrave de bloqueios, né? Vou falar de cada bloqueio que a gente tem e de como a gente vai destravar isso, para a gente clarificar a nossa identidade e descobrir o nosso propósito. Nós vamos fazer isso juntos, né? Eu já descobri o meu propósito e eu tô muito feliz com isso. Eu já consegui, assim, ter outra empresa, coisa que eu nem imaginava que eu nunca ia ter, porque eu estou empresária em uma empresa física há algum tempo e eu tenho uma empresa nova, uma empresa online que eu nunca imaginei ter, que eu comecei a ter depois que eu me tornei MDM, né? E então, gente, tem tantas coisas para falar para vocês, tantas coisas, mas eu não quero me estender muito no primeiro vídeo. Esse vídeo é só uma apresentação, né? E essa apresentação eu queria que fosse uma coisa rápida e que a gente começasse a se conectar daqui para frente. Eu vou tomar um golinho de café, tá, gente? Só um minutinho. Essa é a canequinha lá do Método IP. Vai cuidar da sua vida. Que isso é algo muito importante que a gente tem que aprender. Assim, ó, a cuidar da vida da gente. Eu era uma pessoa que eu cuidava muito da vida dos outros. Eu cuidava da vida da minha família, parentela, né?
Nossa, eu cuidava de todo mundo. Eu queria saber como estavam, como ajudar, só que eu não olhava para minha família, eu não ajudava a minha família. Então, hoje eu tenho uma conexão muito maior com a minha família porque eu aprendi isso, né? Eu acho que isso é importante passar para as pessoas. Mas enfim, gente, para terminar esse vídeo, que eu quero que seja rápido, para só uma apresentação, eu quero lembrar vocês que eu até peguei um pedacinho aqui de uma árvore, de um tronco, que é aqui da minha lareira, para mostrar para vocês, ó. Esse é um pedacinho de tronco. Gente, nós não somos uma árvore, a gente pode mudar, né? A gente pode se transformar, a gente pode sair de um lugar e pode ser plantado em outro lugar. E a gente nasceu para dar frutos. Então, cola comigo aqui nesse canal, que a gente vai destravar muito, a gente vai levar transbordo para muitas pessoas. Quem tá comigo no L4, vamos junto nessa, né? E é isso, gente. Eu espero que todos consigam descobrir a sua verdadeira identidade, porque esse é o caminho. Um beijo para vocês e isso não é nem a sombra do que há de vir. Beijo.